Muito bem, estamos de volta. A Vida e Saúde vai trazer informação aqui de saúde, dicas práticas. E eu quero saber o seguinte: você dorme bem? Porque uma das melhores coisas dessa vida é uma noite bem dormida, não é? Só que para isso acontecer, a gente precisa de uma série de coisas. E talvez a maior delas seja a saúde. Dormir com dor é algo muito difícil e tem algumas dores que são, na verdade, terríveis. Elas não nos atormentam e não nos deixam dormir, né? Como, por exemplo, a dor na mão, que está cada vez mais comum. E já que muitos dos movimentos que a gente faz são repetitivos e a gente acaba usando, por exemplo, o celular o dia todo. Você sente aí desconforto nas mãos? Você sabia que isso pode ter uma origem patológica? Bom, no programa de hoje nós vamos conversar com o ortopedista Dr. Tiago Barros, que vai nos ajudar a compreender aqui o que é a síndrome do túnel do carpo. Dr. Tiago, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Prazer estar falando contigo, obrigada por aceitar o nosso convite. E tem gente sofrendo, doutor, sem saber qual é o problema que realmente está sendo instalado aqui nas mãos. O que é a síndrome do túnel do carpo, doutor? A síndrome do túnel do carpo, ela é uma compressão do nervo mediano. O nervo mediano é um nervo que a gente tem aqui na palma da nossa mão, que dá sensibilidade para o polegar, indicador, para o dedo médio e parte do dedo anelar. Hoje, muitas pessoas fazem atividades com movimentos repetitivos, onde a gente fica com o punho muito fletido ou em extensão, e pode levar a uma compressão do nervo mediano. Então, a pessoa normalmente reclama de sintomas noturnos, começa a ter uma perda de sensibilidade. É algo que está ficando cada vez mais comum na nossa realidade. A gente quer mostrar um pouquinho para o nosso telespectador por que ela acontece, doutora. Vamos mostrar a imagem aqui. Eu queria que o senhor contasse para a gente. São os movimentos repetitivos ou pode ser algum outro fator? Normalmente, o que acontece aqui na animação, a gente está vendo, está mostrando o nervo que está mais no meio da tela, é o nervo mediano, o que está mais para o ladinho é o nervo ulnar. Então, o que acontece? A pessoa vai fazendo movimentos repetitivos, pode levar a uma inflamação nos tendões que estão passando junto com o nervo mediano no túnel do carpo. Então, você tem um aumento do volume lá dentro, né, do túnel do carpo, que aumenta a pressão e você começa a ter uma compressão do nervo. E aí o que acontece? Conforme a pessoa vai fazendo esses movimentos repetitivos, então principalmente pessoas que ficam com o punho em flexão por muito tempo, que seria com o punho assim dobrado, e pessoas que digitam muito, existe essa correlação, ela pode ter essa síndrome do túnel do carpo causada por inflamação dentro do túnel. Algumas pessoas com outras doenças, como doenças reumatológicas, podem ter também uma predisposição maior para inflamação e pode ter a síndrome do túnel do carpo também. Isso é comum ver nessas pessoas. Agora, será que existe uma relação hereditária nesse problema de saúde, doutor? Pode ter hereditariedade quando acontece em doenças reumatológicas, por exemplo, como pacientes com artrite reumatoide ou lúpus. Mas na população em geral, né, que é mais comum, quando você não tem nenhuma doença reumatológica, não tem nenhum fator genético envolvido, nada de hereditariedade. Doutor, a gente tem aqui uma caixinha agora com sintomas que eu gostaria que o senhor ampliasse para a gente um pouquinho aqui à medida que eu for tirando. Olha, esse primeiro sintoma aqui seria a fraqueza, a dificuldade para segurar objetos. E pode ser um objeto até que leve, né? Pode ser, por exemplo, um copo. Sim. O que acontece? A pessoa, com o desenvolver da doença, né, quando ela vai ficando mais grave, a gente pode até chegar a perder a função do polegar e ficar com dificuldade. Quando a doença está mais leve, muitas vezes pelo inchaço, pela dor que a pessoa sente, ela começa a ter dificuldade para pegar objetos, por mais leves que eles sejam. Isso a gente vê, é bem comum ver nos pacientes com síndrome do túnel do carpo. Vou pegar outra aqui, ó. Outro sintoma da síndrome do túnel do carpo, que seria a dificuldade para diferenciar calor e frio, ou do frio, né? Ou seja, uma perda de sensibilidade, doutor? Sim, essa é a principal característica da síndrome do túnel do carpo. A pessoa vai perdendo a sensibilidade nos dedos,
né, polegar indicador e dedo médio principalmente. Conforme a doença vai piorando, a pessoa no começo ela sente um formigamento, um sintoma meio estranho. Conforme vai piorando, ela vai ter uma perda tão grande de sensitiva que ela não vai conseguir diferenciar o quente do frio, ela vai ter dificuldade para, quando pegar um objeto, saber a forma dele sem olhar. Isso é devido conforme vai aumentando a gravidade da doença, então isso pode acontecer mesmo. Agora, Normalmente em estágios mais avançados. e eu estou imaginando o seguinte, será que isso pode ser assim só uma sensação ou pode trazer riscos? Porque a nossa sensibilidade para temperatura, para dor, ela é um fator de proteção também, para a gente evitar o perigo ou evitar maiores lesões, né, doutor? Sim, porque essa perda de sensibilidade, a pessoa pode não encostar, por exemplo, numa superfície quente e não perceber que essa superfície está quente. E ela pode se queimar, por exemplo, ter uma lesão grave por essa deficiência de sensibilidade que ela vai desenvolvendo. Bom, Ela vai perdendo até a sensibilidade protetora, vai sendo perdida. Isso em casos mais graves. olha aí. Ó, além dessa falta de sensibilidade para quente e frio, um outro sintoma seria o formigamento ou a sensação de picadas aqui relatadas, então, por quem já está sofrendo. Também seria no caso da doença mais avançada, doutora, ou pode ser um início, pode indicar ali aquele comecinho? Esse formigamento, ele é mais no início da doença. Então, a pessoa relata que acorda à noite com uma sensação de formigamento nas mãos, às vezes uma sensação de picado, que alguns falam como se tivesse uma formiguinha andando. Então, normalmente, esse é o sintoma inicial que faz com que a pessoa procure o médico. Ela começa a acordar à noite com essa sensação, muitas vezes precisa sacudir as mãos para sentir um alívio dos sintomas. Esse é um dos sintomas então, mais iniciais da síndrome do túnel do carpo. Essa sensação de formigamento é o que o paciente começa, os primeiros que o paciente relata. Olha outro sintoma aqui da síndrome do túnel do carpo, que é o inchaço dos dedos e ou mãos. Agora é o seguinte, doutor, esse sintoma aqui, ele pode, por si só, já limitar os movimentos. Ainda que a dor seja tolerável, o próprio inchaço faz com que a gente não consiga dobrar, né? Sim, a pessoa começa a apresentar dificuldade para dobrar, fletir os dedos, fletir o punho. Isso muitas vezes pode estar até relacionado a uma tendinite que levou a uma compressão do nervo mediano. Então, esse edema começa a incomodar as pessoas e também é algo comum de fazer elas procurarem o atendimento médico, né, pela dificuldade que ela começa a ter para movimentar as mãos e os dedos. Vamos trazer mais um sintoma aqui, então, da síndrome do túnel do carpo, que é a dor no pulso, principalmente à noite. E aí o senhor tocou num ponto interessante, doutor, que pode ser confundido com a tendinite. Qual é a diferença da dor, né, do sintoma da síndrome do túnel do carpo para tendinite, por exemplo? Normalmente, esse sintoma que a pessoa vai relatar de uma dor, um incômodo na síndrome do túnel do carpo vai ser noturno, porque quando nós dormimos, nós temos a tendência a fletir o punho e fechar os dedos. Então, isso aumenta a pressão dentro do túnel do carpo e faz com que os sintomas apareçam. Então, a pessoa relata esse formigamento, acompanhado de uma dor e um incômodo, muito mais noturno. No caso de uma tendinite, na maioria das vezes, os sintomas vão ser relatados durante alguma atividade específica, normalmente de movimento repetitivo. Então, depois de muito tempo digitando ou fazendo movimentos de flexão e extensão do punho, a pessoa queixa-se de uma dor. Então, essa é uma diferença que a gente pode falar. Então, no túnel do carpo, normalmente os sintomas vão ser noturnos, na tendinite, normalmente eles vão estar relacionados ao trabalho ou à atividade que a pessoa faz. Normalmente mais para o fim do dia, quando a pessoa já ficou muito tempo fazendo aquele movimento repetitivo. Entendi. Agora, doutor, chegou uma interação aqui sobre o que a gente vai tratar em seguida. A gente tratou dos sintomas, o senhor trouxe aqui as causas da síndrome do túnel do carpo e tem uma interação falando sobre tratamento. Vamos ver. A Maria Rita, ela disse que tem 54 anos e sofre muito com a síndrome do túnel do carpo, porque a sua mão direita não fecha mais, o organismo não aguenta mais os remédios e ela disse que precisa fazer cirurgia, mas não conseguiu ainda. O que fazer? Doutor, essa é uma pergunta da Maria Rita que reflete a pergunta de muitos brasileiros que estão na fila por atendimento público, mas que ainda não conseguiram um tratamento mais, assim, efetivo.
Vamos falar de tratamento, doutor? Não só de tratamento do problema, mas também da analgesia. Porque quando alivia um pouquinho os sintomas, a gente consegue ter uma luzinha no fim do túnel, consegue realizar uma coisinha aqui e outra ali, né, doutor? Sim. O tratamento, então, inicialmente ele é conservador, ou seja, é sem cirurgia. Então, eu oriento os pacientes a fazer alongamentos. Então, fazer alongamento, né, do punho, faz alongamento, né, tanto para flexores quanto extensores. Isso ajuda o nervo a deslizar dentro do túnel do carpo, que diminui os sintomas. Medicações também ajudam, como os anti-inflamatórios, analgésicos. Injeções de esteroides, anticorticos esteroides também ajudam. Então, pode ser tanto intramuscular quanto diretamente no túnel do carpo. Isso ajuda a aliviar os sintomas. E a utilização de órteses. O ideal é uma órtese que seja um pouquinho... Essa você percebe que o punho fica numa posição um pouquinho estendida. O ideal seria onde o punho ficasse mais retinho, com ele em 0 grau, para usar à noite. Não precisa utilizar durante o dia, mas à noite, na hora de dormir, o ideal é que a pessoa utilize uma órtese. Isso pode ajudar na melhora dos sintomas. Então, quer dizer... Pode falar, doutor. Quando a gente tem a falha desse tratamento conservador, aí a gente começa a pensar no tratamento cirúrgico, ou quando a doença está mais avançada também. Mas nos estágios iniciais, a gente sempre tem o tratamento conservador. E as compressas, doutor, também são indicadas para a melhora dos sintomas e, de repente, para aquela síndrome que ainda está no comecinho, que não está tão crônica ainda? Sim, a gente pode fazer compressa na musculatura do antebraço, né? Então, mais aqui na musculatura com bolsa de água quente. Isso ajuda a musculatura a relaxar. E para pessoas que têm, com a causa dela, muito movimento repetitivo, a gente pode fazer compressa de gelo no punho, para tentar diminuir essa parte inflamatória da doença. Então, a gente pode fazer, as duas podem ajudar. Então, a quente mais no antebraço para relaxar a musculatura, a fria mais no punho, que é onde estão passando os tendões, para tentar diminuir o processo inflamatório local ali. Então, peraí. Podem ajudar sim. Então, me ajuda de novo, doutor. Então, a quente, eu vou fazer mais nessa região, é isso? Isso, mais no antebraço. Mais para cima. Já a fria... e hoje a gente encontra essas bolsas térmicas para comprar, gente, até no supermercado, se bobear, mas tem em farmácia, tem pela internet. E as frias seriam mais aqui nessa região do punho, né? Isso. Mais para cá. Isso. E aí, quanto tempo de compressa, doutor? 15 a 20 minutos de compressa. Agora é o seguinte, às vezes a gente faz a compressa uma vez e quer o resultado pleno, ou faz o uso do medicamento uma vez e acaba não seguindo com o tratamento que o médico precisa indicar. Esse anti-inflamatório que o doutor falou, corticoide, até o próprio analgésico, precisa vir de uma indicação médica, né, doutor? Não dá para usar um medicamento que meu vizinho usou e que deu certo para ele. O ideal é que passe na avaliação com um especialista para ter a prescrição da... Opa, tivemos aqui uma interrupção da nossa conexão. Ele estava dizendo, é ideal que se passe em um especialista para que ele passe a receita para você. Agora é o seguinte, gente, como eu estou falando aqui por conta agora, né? Daqui a pouquinho a gente vai retomar a conexão com o Dr. Tiago aqui, mas... Como é um problema de inflamação, já dá para imaginar que o nosso estilo de vida não vai atuar diretamente sobre o problema do túnel do carpo, mas vai atuar globalmente na sua saúde. Quando a gente deixa o nosso organismo trabalhar bem, a gente desimpede daqueles alimentos que são inflamatórios, daquela conduta que é inflamatória, né? O próprio fato de dormir pouco, por exemplo, pode levar a isso, baixa a ingestão de água. Então, a gente vai estar ajudando o organismo a dar conta de um problema local. Doutor, estava aqui mencionando como o estilo de vida em geral também pode contribuir para a melhora desse quadro, né? Porque às vezes a gente está tratando um problema específico, mas o estilo de vida pode estar sobrecarregando o próprio corpo, o próprio organismo para dar conta na ajuda ou na intenção de resolver esse problema, né? Sim. Pessoas dormem mal, atividade repetitivas, isso ajuda a piorar bastante os sintomas da síndrome do túnel do carpo. É importante a pessoa conseguir dormir bem, quando começa a perceber os sintomas, fazer o uso da órtese,
Se não melhorar, também tem que procurar ajuda médica. Essa parte que a gente falou, de não dormir bem, ou às vezes um estilo de vida não saudável, essas pessoas têm, a gente sabe que tem mais inflamação, são pessoas inflamadas, como a gente fala. Isso pode fazer com que ela tenha muito mais sintomas e esteja muito pior, até um pior prognóstico. Agora me fala uma coisa, doutor Tiago, caso essa síndrome não seja tratada, será que tem agravamento? Será que pode piorar ainda o quadro? Sim, pode piorar bastante. O que acontece? No início, é uma doença que ela é só sensitiva. Então, a pessoa, o que ela vai ter é uma dificuldade, vai ter uma perda de sensibilidade. Qual que é o problema? Conforme essa doença vai piorando, ela vai perder até a parte motora. Então, ou seja, a pessoa começa a perder a parte da função, né? Sim, e ela vai perdendo a função do polegar, que é 40% da função da nossa mão, porque ela vai perdendo essa musculatura aqui, a musculatura tenar. Então, ela vai sendo denervada. Então, é uma doença que, se a pessoa não se cuidar, não procurar ajuda, ela pode ter consequências bem graves para a qualidade de vida da pessoa. Nossa, eu não sabia dessa informação dessa função do polegar ser 40% da função da mão. É bem importante, realmente, gente. Agora é o seguinte, eu quero saber, doutor Tiago, essa síndrome tem cura? Sim, tem cura. Nos casos mais leves, o tratamento conservador pode ser efetivo, né, com isso que a gente já explicou. E em casos onde a doença é mais grave e teve uma falha do tratamento conservador, tem o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico consiste em abrir o túnel do carpo. Então, a gente faz uma incisão na palma da mão ou uma outra que é um pouquinho mais no punho, se usar um aparelho, utilizando um aparelhinho que seria para fazer endoscópio, ou faz a aberta, onde a gente faz um corte na palma da mão. E a gente consegue abrir o túnel do carpo e liberar o nervo mediano. Quando a gente faz isso, ele deixa de ter a pressão. Então, ele fica livre e você tem uma melhora importante dos sintomas. Doutor, tem muita gente que está assistindo a gente hoje e que trabalha no computador e que teve que fazer adaptações em casa, por exemplo, nas funções, usando, né, a mesa de jantar, às vezes como escritório, e aí está sentindo um começo de incômodo ou ainda não está sentindo, mas quer se prevenir. Dá para a gente pensar em prevenção no caso dessa síndrome? Sim. O que eu sempre oriento os pacientes é que eles façam pausas a cada 1 hora, para fazer alongamento, como a gente já mostrou. E não só alongamento, eu falo para eles levantarem um pouquinho, fazer um alongamento e depois sentar, porque eles conseguem ficar numa postura mais adequada. O ideal é que tenha também um apoio pro punho aqui, para a mão no teclado, para que você fique com a mão o mais neutra possível. Então, ter um apoio aqui para ela ficar mais reta. E as pausas, o mais importante é isso, fazer as pausas, um alongamento e ter o apoio da mão na hora que você está digitando, para a pessoa não ficar com aquela mão levantada, onde ela vai ficar com muita flexão, ou às vezes tem algumas pessoas que acabam ficando com o punho muito estendido na hora de digitar, isso acaba piorando os sintomas. O ideal é que ele fique neutro, que ele fique numa posição mais relaxada. Então, com essas medidas a gente consegue prevenir sim o aparecimento da síndrome do túnel do carpo. Olha que legal, gente, nosso corpo é uma máquina viva incrível. E o doutor estava falando aqui, né? Descanso, as pausas, os intervalos são imprescindíveis. Quando a gente tem uma máquina boa, algo bom, um carro zero na garagem, se a gente vai cuidar, né? Vai seguir as instruções do manual do fabricante, a gente vai fazer as pausas, vai fazer as revisões e com o nosso corpo a mesma coisa. Sem manutenção, sem um cuidado adequado, vai ter o desgaste na hora errada e vai trazer prejuízos. Então, vale a pena prestar atenção e cuidar com carinho também dessa postura e desses intervalos necessários para quem trabalha com movimentos repetitivos. Doutor Tiago, obrigada mais uma vez aqui pela participação aqui no Vida e Saúde. Feliz ano novo para o senhor, para a sua família também. E eu quero convidar todo mundo para conhecer suas redes sociais. Posso dar aqui? Pode sim. Eu agradeço a oportunidade, foi muito legal conversar com vocês, passar informação para a população. A gente agradece, doutor. Quem quiser conhecer mais, saber mais, está passando aqui o endereço dele, é @dr.tiagobarros.cirurgia da mão. Lá no Instagram tem coisa legal para você ver. Até a próxima, doutor.
Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais! A gente vai fazer um intervalo curtinho agora. É o tempo de você colocar o seu tênis, arrastar a cadeira, arrastar o sofá. Hoje é dia de fighting por aqui, último do ano. E ainda hoje tem drink festivo sem álcool para você fazer e arrasar por aí. Vida e Saúde volta já!